Olá, essa primeira unidade é sobre o empreendedorismo. Aqui nós vamos ver um pouco sobre como a gente deve se comportar no sentido de se tornar um empreendedor, quais são as características do empreendedor de sucesso, como o empreendedor é tratado no Brasil, como funciona o empreendedorismo enquanto um ramo importante da ciência da administração e o que nós devemos saber para melhor empreender dentro desse mundo dos negócios. Ao longo desse primeiro bate-papo, eu gostaria que você tivesse muita atenção em cima de alguns pontos principais. O primeiro deles é sobre o perfil empreendedor, o que leva uma pessoa a empreender de fato. Você vai reparar que empreendedor e trabalhador são duas entidades diferentes, são duas pessoas, são duas categorias diferentes. Enquanto o trabalhador é uma pessoa que está lá no dia a dia, acorda cedo, dorme tarde, faz todas as atribuições que lhes são conferidas no seu trabalho, é aquela pessoa que sua camisa para sobreviver, o empreendedor, você vai ver que ele também faz isso, só que com uma pequena, mas importante diferença. O empreendedor sempre tem alguma coisa em mente lá na frente. Ele não olha só para o dia a dia dele como algo necessário, como algo cansativo, algo que ele tem que fazer. Ele vai perceber, e você também vai reparar isso, que o empreendedor, ele pensa que ele faz tudo isso por um objetivo maior. Ele precisa ganhar vida para poder alimentar seus sonhos, para que quando chegue a hora adequada, o momento ideal, ele possa sair daquele ambiente de trabalho e empreender, seguir pelas suas próprias pernas. Isso é que faz a principal diferença do empreendedor e do trabalhador. Mas também em algumas empresas, você vai reparar que existem pessoas que se comportam como um empreendedor, mas não querem empreender para elas próprias. Elas preferem continuar onde elas estão, preferem continuar na segurança do trabalho, mas fazem de tudo para que o trabalho seja o melhor possível. Levam a sério, então, esse sentimento de família corporativa. Esses são os intraempreendedores, ou seja, os empreendedores do próprio negócio. São pessoas, são trabalhadores, são indivíduos com os quais as empresas podem contar para se desenvolver, porque sempre vai encontrar alguém extremamente motivado, capacitado para seguir em frente. Também eu gostaria de chamar a atenção com relação aos motivos que levam uma pessoa a empreender. Você vai reparar nessa unidade que eu trago para você alguns dos principais motivos que a literatura nos oferece. E você vai entender também que o empreendedor não é só aquele por oportunidade, uma pessoa que simplesmente vê uma nova oportunidade do negócio e deseja empreender. Não é bem assim que acontece, porque nós temos alguns tipos de empreendedores que têm que fazer por necessidade, ou seja, ou a pessoa faz aquilo ou ela não vai conseguir sobreviver. Muitas vezes o mercado de trabalho não absorve todo mundo de maneira igual e eu sou expulso do mercado de trabalho, então não tem outra alternativa. Ou eu fico à margem do desenvolvimento, ou eu fico dependendo do Estado, da boa vontade das pessoas, ou simplesmente eu vou atrás do prejuízo e empreendo. Também existem outros tipos de empreendedores, como você vai reparar, pessoas que às vezes são deixadas de lado pelo próprio país, o país não quer mais saber da pessoa, são perseguidos políticos, por exemplo, então a pessoa tem que ir para um outro local e lá ela tem que se virar. Ou então pessoas que viveram a vida inteira com os pais e por uma infelicidade, um infortúnio, acaba perdendo um dos pais ou ambos, tem que se lançar ao mercado para conseguir uma nova oportunidade. Você vai reparar que existem diversos motivos. Entender os motivos que levam uma pessoa a empreender é o primeiro passo para transformar empreendedores em grandes empreendedores, em simples aventureiros em empreendedores de sucesso. Também eu chamo a atenção para algo que eu vou mostrar nessa unidade para você, algo preocupante, que existe um organismo internacional, que é o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, que faz algumas pesquisas e levantamentos de dados a respeito da situação do empreendedorismo no mundo inteiro. E você vai reparar que a situação no Brasil, principalmente, é preocupante, assim como em boa parte dos países do mundo em desenvolvimento. Acompanhe então esses dados, faça os exercícios, fique atento, porque tem muita coisa importante que você precisa saber antes de começar o seu estudo. E conte sempre conosco. Tá gravando já? Opa! Boa tarde, boa noite, bom dia, não importa a hora, não importa o dia, não importa onde você esteja,
sempre é um momento adequado para a gente tomar um tereré gelado e você é meu convidado. Nesse bate-papo de hoje do Tereré com Tortosa, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: eu estava conversando com o pessoal aqui no estúdio, também com alguns alunos que sempre estão por aqui conversando com a gente, e a gente chegou em algumas conclusões difíceis a partir de algumas reflexões. Todo mundo quer sair de uma faculdade de administração ou de marketing, de publicidade e quer empreender, quer se tornar o próprio patrão, não quer mais saber de ser empregado. Mas aí acontece um grande problema. Muitas vezes a pessoa tem um sonho, muitas vezes a pessoa gostaria de realizar esse sonho, mas não está preparada para isso. O que acontece? Bom, você vai ver nos relatórios ao longo desse nosso estudo que o que acontece é trágico. Isso quer dizer que na fase inicial de empreendedorismo, os pequenos empreendedores ou empreendedores de pequenos negócios acabam simplesmente não dando certo. Os dados do Sebrae, os dados do IBGE, os dados do Global Entrepreneurship Monitor mostram que a taxa de mortalidade das empresas nos anos iniciais é altíssima. Isso simplesmente acontece por três motivos. Primeiro, porque o empreendedor às vezes não está bem preparado, ou não fez uma boa faculdade, ou não prestou muita atenção na faculdade, ou então não sabe o que ele deve fazer para começar um novo negócio. Depois disso tem algo que também é muito sério. O empreendedor às vezes não entende do negócio que ele quer fazer. Às vezes ele fez uma ideia bastante interessante, quer fazer algo no setor de alimentos ou de transportes, mas não tem experiência nenhuma com isso. E o mercado é um pouco cruel com aquelas pessoas que passam pela curva de aprendizagem. Ou seja, o mercado não dá chance para você errar. Errou, meu amigo, a concorrência vai em cima e você acaba perdendo a sua oportunidade. Mas tem um terceiro motivo que é bastante problemático. Muitos dos empreendedores, às vezes, são bem preparados. Muitas vezes têm uma boa experiência com o negócio. Mas, em outras boas vezes, ele não entende do mercado em si. Não sabe o que o consumidor precisa, não sabe o que ele deseja, não sabe se existem concorrentes, não sabe também se existe alguma forma de recorrer ao governo para tornar as coisas mais fáceis, como linhas de financiamento, como ajuda do governo, não sabe nem ou desconhece a existência ou para que serve órgãos importantes como o Sebrae. Nesse bate-papo é que você tem que ficar atento. E esse Tereré com Tortosa é justamente para você refletir. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a gente só tem que depender do governo? Ou será que nós, as famílias, as pessoas, as igrejas, os clubes de futebol, as associações de amigos, o que nós poderíamos fazer para tornar os cidadãos brasileiros mais empreendedores? Esse bate-papo vai longe, hein? E eu conto com a sua participação. Espero as suas contribuições. Agora é a hora do nosso quiz. Vamos direto à primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: como se caracteriza no empreendedor a disposição para assumir riscos? Alternativa A: será que o administrador, o empreendedor, gosta de riscos calculados, pois eles podem trazer ainda mais ganhos? Ou será que a alternativa B: o empreendedor gosta mesmo é de aventura? Também nós temos a alternativa C: arriscar é ser imprudente, e é disso que o empreendedor não gosta. Alternativa D: empreender é como jogar. Não tem muita diferença de uma partida de futebol, de um cassino, de uma sinuca, do que quer que seja. O empreendedor entende que jogar é algo que você conta com a sorte, e é isso que acontece no empreendedorismo. Vou deixar um tempo para você pensar sobre as perguntas e daqui a pouco eu passo a resposta certa para você. Tempo! Tempo esgotado. Já pensou nas respostas? Vamos a cada uma das alternativas. A alternativa A diz o seguinte: são riscos calculados que podem trazer mais ganhos. Olha, por coincidência, é realmente essa a resposta. O empreendedor não é alguém imprudente, é alguém que gosta de assumir riscos, mas são riscos calculados. Porque ele sabe que se ele ficar na mesma, no trabalho ou com o dinheiro investido em alguma coisa segura, ele vai ter sempre um rendimento importante. Só que aquilo não vai ser o mais importante para a vida dele. Lembre-se no material que o empreendedor é uma pessoa que gosta de fazer algo diferente. A motivação própria é que leva ele a empreender. Ele gosta de ficar feliz com suas próprias realizações. E não é simplesmente uma questão de dinheiro. Às vezes ele arrisca mais, sim, porque o mercado ainda precisa ser desbravado. É um mercado novo, é um mercado que ninguém está tocando ainda. Mas ele faz isso
com responsabilidades, porque ele sabe que muita gente depende dele, existem famílias que estão com ele nessa iniciativa. Essa é a alternativa correta. Todas as outras mostram que o empreendedor seria alguém imprudente, que ele arrisca por arriscar, e isso não é o correto. É alguém bastante preparado e sabe das consequências dos atos que ele assume. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Vamos à próxima pergunta do quiz. O que é resiliência? Alternativa A é a capacidade de comandar. Alternativa B, capacidade de liderar. Alternativa C, capacidade de lidar com pressões. Alternativa D, capacidade de influenciar os subordinados. Vai pensando na resposta aí, que daqui a pouco eu volto com a alternativa correta. Tempo? Vou aproveitar para dar uma golpeada nesse tereré. Não é tereré com tortosa, mas tá geladinho, tá bom, rapaz. E aí, já pensou na sua resposta? Vamos lá então. Alternativa A, capacidade de comandar? Bom, não é bem isso, né? Capacidade de comandar não é bem o que o líder faz, que o empreendedor faz. Ele sim, ele comanda, ele vê as suas equipes, ele motiva a equipe, mas ele mais influencia do que outra coisa. Capacidade de liderar, também liderar seria algo correto, inerente ao empreendedorismo, mas resiliência não é nada disso. Alternativa C, capacidade de lidar com pressões. Essa é a alternativa correta. Na verdade, resiliência é um termo que vem da engenharia. A gente herdou da engenharia, a gente foi lá pegar na engenharia porque mostra a capacidade que alguém tem de lidar com pressões, de fazer uma certa flexibilização nas suas atitudes para poder suportar pressões que vêm tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da organização. E é uma capacidade fundamental no empreendedor, saber lidar com as pressões. A alternativa certa é a letra C. E aí fala aqui na letra D que a capacidade de influenciar os subordinados poderia até ser, mas isso não é algo inerente ao termo resiliência. Fique atento, estude bastante, daqui a pouco a gente volta. Chegamos então ao final da unidade 1. Na unidade 1 você aprendeu o que é um empreendedor, o que é o empreendedorismo, quais são as atitudes necessárias para alguém que quer empreender. Agora é hora de você consolidar o seu conhecimento, resolvendo os exercícios e a atividade pontuada. É interessante, então, que você saiba o que você deve levar em consideração para resolver cada um desses desafios. Olha, para resolver os exercícios, eu recomendo que você tente buscar na literatura, na leitura do material, naqueles desafios que a gente coloca, no tereré com tortosa, nesse bate-papo, alguns elementos fundamentais. O primeiro deles, você deve entender o funcionamento da motivação humana, tanto necessidades quanto desejos, os quais o empreendedor deve saber lidar. O empreendedor sempre parte de uma necessidade, um desejo pessoal de autorrealização ou por uma necessidade na qual ele foi imposto, ou por um problema econômico, um problema político, qualquer que seja ele. Ele é levado a empreender. E na hora que ele não empreende só para ele mesmo, ele empreende para uma sociedade. Saber então o que a sociedade precisa, saber o que ela já tem, saber o que ela quer é fundamental para um empreendimento de qualidade, para algo que dê certo. Além disso também, eu acho que vale bastante a pena você estudar as características do perfil empreendedor. Veja que é uma pessoa determinada, motivada, resiliente, uma pessoa que está altamente comprometida com a sociedade e com a realização dos próprios objetivos. A hora que você conseguir juntar, então, esses principais elementos, vai ficar fácil você resolver os exercícios dessa unidade. Mas os exercícios são para treinar você para algo maior, tanto para a sua prova quanto para os desafios que você tem aqui nessa primeira atividade. Então, nessa primeira atividade, eu gostaria de destacar para você o seguinte. Presta bem atenção num trecho do livro que eu coloco para você ao longo dessa primeira unidade, que fala o seguinte. É o livro do Segredo de Luiza, um livro bastante importante do Fernando Dolabella, um livro bastante interessante para a vida do empreendedor, que mostra algumas reflexões do que você precisa saber para empreender. Tenta juntar esse conhecimento de um trecho que tem nesse próprio texto da atividade com a seguinte reflexão. Como é que será que funciona hoje o desemprego estrutural, ou seja, indústrias, governos não estão mais conseguindo absorver a capacidade produtiva da população. E as pessoas acabam ficando ou desempregadas, ou vão para a informalidade, ou acabam caindo no setor terciário da economia. Será que existe alguma relação entre esses trechos que você viu do livro, do empreendedorismo, do Segredo de Luiza, com o que você estudou, com a realidade que nós estamos vivendo no país de hoje? Faça uma reflexão sobre isso e tente responder essa questão.
nós estamos sempre à sua disposição. Prepare-se, tem muito mais coisa nas unidades que estão vindo.